Glória a Deus. Queria chamar o pastor Christian. Quem conhece o pastor Christian? Ninguém conhece, ninguém falou nada. Christian tem que se apresentar. Eu vou apresentar um pouco você. Estou muito feliz, queridos, por cada um de vocês estar aqui conosco. Também estou feliz, porque o Christian topou o desafio, tem desafiado algumas pessoas, a realmente mostrar, como diz aqui o texto, a razão da sua fé. Ele vai pregar porque crê, amém? E você vai ouvir e receber se você crê, amém? O Christian agora é nosso. Ele já teve em outros momentos, já morou aqui, já realmente contribuiu muito para com a cidade, para com a igreja, a comunidade Alcance de Inácio Martins. Agora ele está lá em Rebouças junto conosco, também está contribuindo com a gente lá na Alcance Rebouças. E eu desafiei ele antes do coronavírus para vir pregar, e ele se manteve firme na fé, esperou passar aquele momento em que nós ficamos isolados, que fazíamos a nossa programação só por gravação, e agora ele está aqui, vai compartilhar uma palavra do coração do Pai. Queria que você orasse para o Christian agora. Pai querido, em nome de Jesus, oramos colocando a vida do Christian na Tua presença. Cremos, Senhor, Pai, que o Senhor plantou uma semente de eternidade no coração dele. Pai, que os frutos sairão nessa noite, que o Senhor fará frutificar através dos lábios dele, Senhor, através da mensagem que o Senhor deu a ele, através da revelação da palavra. Que o Senhor capacite para comunicar, Senhor, para alcançar os nossos corações, para alcançar o coração de quem ouvir essa mensagem, Senhor, no nome de Jesus. Que a Tua presença, Senhor, ela se espalhe, Senhor, que ela realmente, Senhor, nos leve para mais perto de Ti, Senhor, que nós possamos entrar numa comunhão profunda com o Senhor, que todas as palavras, Senhor, aqui passem a fazer sentidos e que passem a nos guiar, nos direcionar e a realmente, Senhor, nos fazer mais parecidos com o Senhor. Pai, enquanto Ele Te serve, enquanto Ele prega, enquanto Ele ministra, alegra o coração dele, satisfaz os desejos do coração dele, Senhor, que ele seja preenchido, Senhor, que tanto no corpo, na alma, como no espírito, Senhor, ele seja um contigo, no nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos. É um prazer estar novamente com vocês, ministrando essa palavra. Como o pastor Valdir falou, nós já tínhamos conversado na semana que entrou o coronavírus, que começaram a fazer os cultos no YouTube. Era para mim vir mas agora deu certo. Deus sabe todas as coisas. Quem está feliz com Jesus aqui? Quem está alegre com Jesus aqui? Quem crê que Ele está em nosso meio e anda todos os dias conosco? Amém, Então o nome dessa ministração, para você que está anotando, é uma atitude além da fé. Queridos, a Bíblia nos conta uma história da morte e da ressurreição da filha de um homem chamado Jairo, que ele era chefe da sinagoga. Jairo, ele era alguém muito importante, tão importante naquela época, naquela sociedade, que ele foi escolhido para dirigir a igreja da época, um homem reconhecido espiritualmente, mas era um homem religioso da época. E ele tinha uma importância social muito grande, era um pai, um sacerdote, um homem que cuidava da sua casa, e procurou em todos os lugares a cura para a filha dele, mas ele não encontrou. E no entanto, ele se encontrou em uma situação que talvez ele nunca tivesse se encontrado antes, uma situação que ele não conseguia resolver, ele que mandava, ele que pedia e tudo se fazia. Naquele momento ele se sentiu totalmente com as mãos amarradas e não vendo que não conseguiria trazer a cura para a filha dele. Então ele procurou em vários lugares e não conseguiu a cura. E ali ele se vê numa situação que ele não consegue resolver. E a culpa não é dele, mas entra nele uma angústia, um medo de talvez vir a perder a filha dele. E o que nos traz essa história? Qual é essa atitude que ele teve que ter além da fé? Nós vamos ver mais para frente, Mas ele, não pensando, queridos, em nada, ele não leva em consideração a posição social dele, não leva em consideração nada, ele vai atrás de Jesus, não pensando o que vão pensar dele, jamais pensando o que vão falar dele, não, ele toma uma decisão e vai atrás de Jesus. Nós podemos encontrar essa história, queridos, em 3 lugares, em Mateus 9, do 18 em diante, em Marcos 5, 21, Lucas 8, do 40 em diante. Então, queridos, a Bíblia, ela nos relata que quando a menina estava ainda muito doente,
Em Mateus, né, ele relata que ela já havia morrido, mas ela ainda não tinha morrido. Aqui em Lucas, ele fala que ainda, em Lucas e Marcos, fala que ainda a menina estava viva. E Jairo vai atrás de Jesus pedindo para que Cristo, ele vá até a sua casa. Ele pede que Jesus, né, entre na vida deles, porque a filha dele estava muito doente, à beira da morte. Não tendo ele outra alternativa no momento, não tendo nada a que se agarrar, ele, né, eu vejo assim que para ele foi uma última alternativa, né, correr atrás de Jesus. E ele vem até Jesus, recorre a Jesus. E Jesus, queridos, como sempre faz a todos que recorrem a ele, né, atendeu ele prontamente, atende o pedido de Jairo e se dirige até a casa de Jairo. Só que nesse caminho até a casa de Jairo, ele dá uma paradinha. Ele está passando e alguém toca em Jesus e ele para e pergunta: quem me tocou, né? Ele dá uma parada nesse momento. Para Jairo, isso é uma perca de tempo tremenda. Ele fala: Jesus, precisamos andar, precisamos ir. Jesus, calma lá. Alguém me tocou e de mim saiu o poder. Né? E os discípulos, todo mundo, mas como que nós vamos saber quem te tocou? Todo mundo está te espremendo, todo mundo está te tocando, como que vamos saber quem te tocou? Aí Jesus fala: de mim saiu o poder. E aquela mulher ali angustiada fala para Jesus, quando recebe a cura, né, fala: fui eu que te toquei, né? Como eu falei, para Jairo era uma perca de tempo, mas para aquela mulher era um milagre, era a cura que ela precisava, né? E ali, nesse momento, Jesus cura aquela mulher. E chega, nesse momento, né, chega alguém, quando Jesus está ali, para Jairo perdendo tempo, para a mulher, ela recebendo a cura. Quando, nesse momento, chega alguém da casa de Jairo e diz para Jairo: não incomode mais o mestre, porque sua filha faleceu. Queridos, durante essa semana, enquanto ministrava essa palavra, Deus falou muito ao meu coração. A Paty sempre fala, quem lembra daquele desenho do Bob, né? Que era sonhador, assim, que ele pensava, já aparecia, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de tentar sentir o que aquele personagem sentiu, o que aquilo sentiu. E eu tentei sentir um pouco do que Jairo talvez tenha sentido. Quando chegou alguém, né, e falou para ele: não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Qual foi o sentimento que ele teve? Qual foi o que passou na cabeça dele durante esses segundos ali, ou minutos, eu não sei, porque a palavra diz que Jesus já falou com ele, né? Mas enquanto Jesus não falou com ele, o que sentimento passou na cabeça dele? Jesus, eu falei, não perca tempo, você perdeu tempo, agora minha filha morreu. E agora o que vai ser? O que ele pensou? Qual foi o sentimento? Ou qual foi o sentimento e o pensamento que passaria na minha e na sua cabeça se tivesse acontecido isso comigo ou com você? Se alguém tivesse chegado e falado: sua filha morreu. O que nós pensaríamos de Jesus? Qual atitude nós teríamos? Nós teríamos uma atitude dizendo: Jesus, agora não precisa mais ir, fique aí com essa mulher e eu estou indo embora. Vou lá ver minha filha que morreu, porque você precisava ir lá curar ela, mas agora não adianta mais você ir. Muitas vezes nós limitamos o poder de Jesus na nossa vida. Muitas vezes nós limitamos até onde Jesus pode ir por uma incredulidade e não deixamos Jesus terminar o propósito que ele tinha. Vocês acham que Jesus não sabia o que estava acontecendo? Vocês acham que Jesus já não sabia que ele ia passar ali? Ele sabia. E queridos, eu creio no meu coração que Jesus parou ali, já especialmente, não que Jesus queria que aquela menina morresse, mas eu creio que se ele chegasse lá, talvez, e simplesmente curasse a menina da doença, né, o milagre não seria tão grande, não ia ser tão grande. Mas, né, como eu estava falando, nesse tempo ali, o que se passou na mente e no coração dele, né, o que você falaria para Jesus? Qual seria a nossa atitude? Seria uma atitude além da nossa fé? Ou nós perderíamos o milagre? Porque Jesus não fez como eu e você queria. Jesus está fazendo da forma que ele quer, da forma que é o correto. Mas, queridos, ali logo após, né, como eu falei, eu não sei quanto tempo, logo após, Jesus escuta quando chegam, e Jesus, né, creio que com a maior tranquilidade, ele fala para Jairo: não temas, não tenha medo, creia somente, e ela viverá. Por que Jesus diz: não temas, não tenha medo? Porque com certeza Jairo tinha medo. A nossa fé, muitas vezes, ela é chacoalhada. Nós temos medo. Quem não tem medo? Nós somos humanos e muitas vezes temos medo daquela situação. Mas Jairo, nesse momento, ele poderia ter teria acontecido duas situações. A primeira, ele ter dito, como eu falei: Jesus, não vai mais, não precisa mais, estou indo embora.
e ele teria ido e enterrado a filha dele. Mas ele optou a ter uma atitude de fé. Além da fé, ele pensou, eu vou crer naquilo que Jesus está falando. Jesus diz, não temas, não tenha medo, crê somente. E eu creio que, queridos, ele olhando aquele cenário ali em que estava aquela mulher, ele viu aquela mulher ser curada, ele pensou, se ela somente tocou em Jesus e foi curado, eu creio que Jesus indo lá, com certeza, ele vai ressuscitar minha filha, amém? Da mesma forma que se você crê, Jesus vai ressuscitar aquilo que precisa de ser ressuscitado na tua vida, ele vai curar aquilo que precisa ser curado, ele vai trazer à existência muitas coisas que às vezes nem existem, amém? E nós precisamos ter essa convicção. Então ele olhando tudo isso, e ele pensa assim, eu vou acreditar. E eu vejo também aqui duas situações, que não é nesse âmbito que nós vamos entrar, mas vejo duas situações. Um poderoso chefe da sinagoga, um homem rico, um homem muito importante, e uma simples mulher que tinha perdido tudo, que não tinha mais nada, né? E talvez esse chefe da sinagoga, que era Jairo, talvez ele tenha ficado, né, pensando, nossa, mas eu sou um chefe da sinagoga e Jesus para perder tempo com uma simples mulher. Eu creio que também os discípulos podem ter ficado, né? Jesus, você está perdendo a chance da tua vida. Ele é o chefe da sinagoga, veja o que você vai perder. Mas Jesus sabe de todas as coisas, amém? Nós pensamos isso, os discípulos pensaram isso. Mas Jesus sabia que o que ele estava fazendo ali era o correto. E o que ele ia fazer à frente ia ser muito maior do que aquilo que eles pensavam que seria. Muitas vezes, queridos, nós achamos que aquilo que nós queremos é o certo e que aquilo vai ser bom, quando Jesus tem algo muito maior para mim e para a sua vida. E é isso que nós temos que crer. Nós temos que pedir para Deus discernimento, direcionamento da forma que nós devemos agir e falar, da forma que nós devemos, né, crer. Então, aqui eu vejo essas duas, né, situações. Jesus, ele não fez acepção, queridos. Muitas vezes nós, por causa, né, de títulos ou algo assim, fazemos acepção de pessoas. Jesus não fez. Jesus, ela era uma simples mulher e Jesus parou, da mesma forma que Jesus estava indo com Jairo, Jesus parou para atender aquela mulher. Então, queridos, é isso que nós precisamos ter no nosso coração. E Jairo, ele não se deu por vencido. Muitas vezes nós se damos por vencido por qualquer situação na nossa vida. Quem de nós nunca desistiu? Quem nunca, né, falou, Jesus, mas isso não podia ter acontecido, por que aconteceu isso na minha vida, por que isso agora? Quantas vezes murmuramos e questionamos o agir de Deus? Mas, queridos, Jairo, ele não desistiu, ele não se deu por vencido, e nós também não vamos se dar por vencido, amém? Queridos, não existe, né, agora nós estamos com essa pandemia, né, não existe aí Covid-19, Covid-20, Covid-50, vem que Covid que for vir, né, nós não podemos nos assustar, temos que ter sim, com certeza, o devido cuidado, né, temos que ter precauções, conforme respeitar o que as autoridades da saúde estão dizendo, nos orientando, isso também é bíblico, também precisamos fazer isso, claro, ter, né, os devidos cuidados, mas aquilo que nós devemos ter no nosso coração é que Jesus está cuidando de nós, amém? Ele está nos cuidando. Quando Jesus chega na casa de Jairo, né, quando estão indo, ele chega na casa de Jairo, ele não gosta do cenário que ele vê lá, né? Ele não gosta de algumas coisas não agradam Jesus e ele não entra na casa. Ele chega e não entra. Ele para e vamos ver o que fala no texto lá, quem trouxe, né, a Bíblia pode abrir lá em Lucas 8, do 40 ao 42. E depois nós vamos pular a passagem da mulher do fluxo de sangue, vamos pular para Lucas 8, do 49 ao 56. Lucas 8, do 40 ao 42, fala assim: E acontecendo que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Quem está alegre para receber Jesus aí? Né? Então, Jesus, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que, chegando um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única que estava à beira da morte. E indo ele, apertava-o a multidão. A multidão apertava Jesus. Em Lucas 8, do 49 ao 56, fala assim: Estava ele ainda falando, quando um dos príncipes da sinagoga chega dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e ela será salva. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e ao pai da menina. E todos choravam e pranteavam. Em algumas versões diz, né, que eles estavam em alvoroço, né, aqui diz, e todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta,
mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele, pondo-os todos para fora. Então não deixou ninguém entrar com ele. Não deixou ninguém. Antes dele entrar, ele fez todo mundo sair para fora, para depois Jesus entrar. E pondo-os para fora, e pegando-lhe na mão da menina, clamou dizendo: levanta-te e anda. Dizendo: Talita cumi, levanta-te e anda. Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém, queridos? Então, quando Jesus chega àquela casa, ele vê aquele alvoroço. Em algumas versões diz alvoroço, né? Ele vê aquele alvoroço, ele vê todo mundo chorando, e ele não entra. Ele pede para o pessoal sair, para todo mundo sair, né? Sai todo mundo daqui. E depois que todos saem, depois que o povo sai para fora, Jesus entra e pega na mão da menina e diz: Talita cumi, levanta. E ela ressuscitou. Amém? Agora, queridos, da mesma forma que nós nos colocamos no lugar de Jairo, naquele momento, sabendo, minha filha morreu, né? A tristeza do coração dele, a agonia no coração dele, porque sempre nós temos que achar um culpado. Alguém é culpado, nunca nós, sempre é culpado. Jesus foi culpado, aquela mulher foi culpada porque Jesus parou no meio do caminho. Sempre tem um culpado. E aqui o que aconteceu aqui, ele é ressuscitado. E qual foi o sentimento que entrou no coração dele? E qual é o sentimento que entra no nosso coração quando nós recebemos as coisas que Deus tem trazido até nós, aquilo que Jesus tem feito para nós? Quando ele ressuscitou, qual foi aquilo que brotou no coração dele? O que brotaria no meu e no seu coração a respeito de Jesus? Queridos, a morte, ela havia entrado naquela casa. A morte havia entrado na casa de Jairo. Mas Jesus, ele também queria entrar, a fim de ressuscitar aquilo que estava morto, a fim de ressuscitar aquilo, né, que tinha morrido dentro da casa de Jairo. Mas Jesus, ele queria ressuscitar tudo, não somente aquela menina, ele queria ressuscitar, né, tudo que havia morrido dentro daquela casa. Só que para que Cristo entrasse naquela casa, coisas precisavam sair, pessoas precisavam sair. Então perceba, querido, que hoje, como eu falei, nós estamos passando, né, por um tempo de pandemia. Nós, né, somos restritos, tivemos que ficar em casa. Mas perceba, querido, que aqui Jesus também faz um isolamento, um afastamento social. Da mesma forma, Jesus faz isso. Ele tira todo mundo, sai todo mundo. Ele faz um afastamento para poder ter um particular com aquela família, entre Jesus e os discípulos e a família. Jesus queria ter um particular com aquela família. Jesus queria tratar somente com eles, amém? Da mesma forma que muitas vezes nas nossas vidas, Jesus quer ter um particular com a nossa família. Jesus quer ter um particular com a sua família, amém? Jesus está esperando isso de nós. Então Jesus, ele queria ter um particular com eles. Jesus, né, já entra na casa deles, dentro da casa deles. Jesus queria estar sós com a família, porque faltava vida naquela casa, e Jesus queria tratar única e exclusivamente com eles, amém? E nessa noite, querido, como eu falei, nessa noite Jesus está aqui e Ele quer tratar única e exclusivamente com vocês. Aqueles que estão nos assistindo, Jesus quer tratar única e exclusivamente com vocês. Jesus, né, Ele está em todos os lugares. Jesus anda todos os dias conosco. Ele está sempre com nós. Ele quer tratar todos os dias. Então nessa noite, querido, aquilo que tem morrido dentro de você, coloque para Jesus, que Ele quer tratar na minha e na sua vida tudo isso, amém? Como eu falei, obrigado a ter essa precaução, né? Ficar em casa por precaução e por cuidado, e precisamos mesmo, né, ter todos esses cuidados. Mas, querido, eu queria dizer para você que quem manda nessa terra não é a Covid-19. Amém, queridos? Não é o Covid-19. Nós estamos, né, todos atemorizados com isso, todos precisamos mesmo ter os devidos cuidados, mas não é Covid-19, não é esse vírus. Lembre-se, querido, que Deus, Ele é supremo, Ele é poderoso, Ele tem o mais absoluto controle de todas as coisas, amém? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que aquilo que pedimos, pensamos, ou até mesmo chegou no nosso coração. Então, querido, nada acontece sem antes passar pelo crivo de Deus, amém? Nada acontece, nada sem a permissão do Senhor. A supremacia é totalmente dele. Deus, queridos, eu creio que Deus permitiu acontecer isso. Deus não causou isso. Deus permitiu acontecer isso, que isso acontecesse. Ele nos limitou a estarmos dentro das nossas casas para ressuscitar coisas mortas que dentro das nossas casas estavam quase morrendo ou já estavam
mortas. Mas nós precisamos entender isso, precisamos pedir para que Deus, mostre isso para nós. Muitos lares, querido, onde o diálogo, o amor, o respeito morreu. Muitos lares, onde a consideração, a fé morreu. Quantos de nós, queridos, vivendo juntos, estamos tão distantes um do outro, ou até mesmo não como casais, mas como pais, como filhos, estamos vivendo juntos, mas tão distantes. Não temos tempo para ninguém. Cada um no seu egoísmo, cada um procurando, preocupado com suas próprias questões, sempre alegando falta de tempo, para tudo e para todos. Para tudo falta tempo, para todos falta tempo. Só temos tempo para nós mesmos. Queridos, amanhã é Dia das Mães, Amanhã todo mundo é só amor. Parabéns, mamãe, eu te amo, e é presente, e é isso, e é aquilo. Segunda-feira, véia sarna, o que você quer? Nós esperamos datas especiais para lembrar das pessoas. A palavra de Deus diz para nós honrar pai e mãe, para que nossos dias se prolonguem. Nós esquecemos disso, nós lembramos amanhã é Dia das Mães. Amanhã, quem está brigado vai lá, abraça a mãe, mas na segunda-feira já volta brigado de novo. Esquece. A palavra de Deus diz honrar pai e mãe, não diz se a tua mãe foi boa, se não foi boa. Nós precisamos ter isso no nosso coração, nós precisamos cuidar um dos outros todos os dias. Nós precisamos lembrar um dos outros todos os dias, não somente nós esperamos datas especiais para fazer isso. Estamos com medo agora de morrer, estamos com cuidado, a pessoa ela está no grupo de risco, temos cuidado com ela. Queridos, todos os dias pessoas saem de casa e não retornam. Acidente, mal súbito, quantas coisas acontecem e as pessoas morrem. Mas nós pensamos, não, agora tem um vírus aí que está matando, vai morrer, temos que cuidar. Mas e quando não tem o vírus? Nós cuidamos das pessoas também da mesma forma? Ou só lembramos disso por causa do vírus? O que tem morrido dentro da tua casa, o que tem morrido dentro da minha casa? Deus, durante essa semana, tratou muito ao meu coração referente a isso. Falei, reuni todo mundo lá em casa, conversei com eles. Mas, queridos, se nós não tomar um posicionamento de fé, nós não tivermos uma atitude além da nossa fé, porque a fé, se nós tiver só fé, eu tenho fé que eu vou comprar um carro, vou ficar sentado aqui em casa e a minha fé vai trazer um carro até aqui minha casa. Não vai. Nós temos que ter uma atitude. Eu tenho fé que Jesus pode curar, mas eu não oro, eu não busco, eu não clamo a Deus por isso. O que temos feito, querido? O que temos feito para que isso aconteça? Nós temos que nos preocupar, queridos, uns com os outros, lembrar um dos outros. Na casa de Jairo, Jesus precisou acabar com o alvoroço. Vai lá, chega, pessoal, tá bom? Chega o choro. Jesus precisou acabar com aquele alvoroço. Na nossa casa, também precisamos acabar com o alvoroço. Precisamos rever o que temos buscado, qual tem sido a nossa atitude em relação ao que temos vivido. Temos ido além da fé? Quando Jesus retorna, querido, ali, antes de Jairo chegar, quando ele retorna, que ele estava em Genezaré, que ele cura o endemoniado lá, quando ele retorna lá, ele cura o endemoniado, expulsa o demônio, tal, vai nos porcos, os porcos vão para o mar, e o pessoal lá diz, você deu prejuízo para nós, vai embora. Toca Jesus de lá, Jesus retorna. Quando Jesus retorna ainda no barco, está à margem, a palavra de Deus diz que está às margens, a multidão recebe Jesus com alegria. E hoje, querido, seja bem franco no teu coração. Quando você saiu para vir para o culto, você saiu com alegria, pensando, eu vou encontrar Jesus, porque a multidão foi receber Jesus com alegria. Você saiu com alegria no teu coração, ou eu tenho que ir para o culto hoje, senão o pastor não vai me ver lá, já vai me ligar, já vai me perguntar, meu líder não vai me ver. Você veio com alegria no teu coração buscar Jesus? Você está com alegria no teu coração em se encontrar com Ele? Porque a palavra de Deus diz que a multidão estava com alegria, foi buscar Ele. Como estamos recebendo Jesus agora? Ou as pessoas que até mesmo estão nos assistindo. Como está teu coração agora? Jairo, ele chega, querido, e se prostra aos pés de Jesus. Mas a Bíblia diz que havia uma multidão ali, e Jairo chegou até Jesus. Mas de que forma ele chegou? Como eu digo, eu particularmente creio que ele deve ter, de repente, pedido para um soldado ir à frente dele, abrindo o caminho, ou alguém abrindo o caminho, porque ele era um homem muito influente, muito importante da época. Foram pedindo licença, e ele chega e se prostra aos pés de Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus. Não se importou, querido, com quem estava ali, não se importou com os seus súditos, ou com os empregados, ou com o povo que estava ali, e o que iam pensar dele. Nossa, ele é Jairo, o chefe da sinagoga, se prostrando aos pés de Jesus. Ele não se importou com nada disso.
Ele não se importou com quem estava ali. Sabe, queridos, muitos de nós, muitas vezes, o que eu vou falar aqui, não que Deus não vai te abençoar se você não fizer isso, eu creio, mas muitos de nós, na hora do louvor, estamos com o coração apertado, com vontade de dar um grito, com vontade de dar um pulo, com vontade de correr, com vontade de se ajoelhar, mas nos limitamos muitas vezes a pensar o que o outro vai pensar de nós se nós fizer isso. E nos limitamos a adorar Jesus, a adorar a Deus. Nos limitamos a fazer isso. Claro que não vamos escandalizar, vamos, mas às vezes o Espírito está pedindo para você pular, para você dar um grito, para você fazer algo para Ele, e você está ali. Mas eu vou pular aqui, ele vai dizer, nossa, esse aí está louco, vai dar um grito. Não, eu não vou fazer isso. Nos limitamos muitas vezes a pensar o que o outro está pensando. Nós precisamos, querido, obedecer aquilo que o Espírito tem pedido para nós. Abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo ministrar e tratar a nossa vida. Queridos, Ele está, Jesus, Ele está, como eu falei, todos os dias com nós. Todos os dias Ele tem andado com nós. E muitas vezes nós deixamos Jesus. Jesus nunca nos deixa. Nós deixamos Jesus. Jairo, ele não se importou. Ele se prostrou e disse, eu preciso de ti. Ele se prostrou aos pés de Jesus e disse, eu preciso do teu milagre. Eu preciso da tua cura. Entra na minha vida. Entra na minha casa. Será que nós vamos esperar morrer algo em nós, ou quase morrermos, ou perdermos algo, morrer tudo em nós, para que daí nós possa ter uma atitude dessa? Ou começar a perder nossa família, nossos dons, quando talvez não tenha mais jeito, aí sim, aí eu vou buscar Jesus. Ou ser religioso, igual Jairo, porque a Bíblia diz que ele era religioso. Querido, Jesus, eu já falei várias vezes, Ele está aqui nessa noite, amém? Nós precisamos entregar a nossa vida, entregar o nosso coração, pedir para que Ele venha restaurar a nossa vida. Queridos, o que você precisa pôr para fora para Jesus entrar? Qual é o alvoroço que você precisa que Jesus acalme? Queria que você estivesse pensando a respeito disso. Tem 5 atitudes que eu quero falar a respeito de Jairo. 5 atitudes de Jairo que mudou a história dele. Ele teve 5 atitudes que pode ser 5 atitudes de inspiração para a nossa vida. A primeira, querido, ele colocou a sua fé e a sua esperança em Jesus Cristo. Nós, como homens, temos uma tendência de querer resolver tudo na força do nosso braço, nosso trabalho, eu consigo, eu posso, com nossos métodos, nossas ideologias, eu consigo sempre, eu sempre fiz tudo sozinho. Não, eu consigo, eu faço. Mas Jairo, querido, mais uma vez me mostrou que no caminho, o único que pode me sustentar, o único que pode resolver as coisas na minha vida é Jesus. O único é Ele. É o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Ele é o único. O homem de Deus, ele busca refúgio em Deus. Tudo pode falhar, querido. E muitas vezes vai falhar. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossa irmã, nosso pastor, nosso líder, nossos líderes. Todos podem falhar. Mas Jesus, Ele jamais vai falhar, amém? Jesus, Ele nunca falha. Jesus, Ele não tarda. Jesus, Ele não falha. Ele sempre age no momento certo. Nós é que queremos que muitas vezes Ele faça do nosso jeito, mas Jesus vai fazer do jeito dEle. Amém? Não é porque o Valdir é mais bonitinho, o Valdir é pastor, ele vai fazer do jeito do Valdir. Não, Ele vai fazer do jeito que Jesus tem que fazer. Nós precisamos entender isso. Nós temos que dizer, Jesus tarda, mas não falha. Jesus não tarda e não falha. Ele age no momento certo e na hora certa. Amém? Segundo, queridos, ele se ajoelhou numa atitude de humildade. Ele se prostrou reconhecendo a soberania de Jesus. Porque, queridos, sem humildade, Jesus não pode trabalhar em nós. Se não formos humildes para reconhecer a soberania de Deus, que Ele é maior do que tudo, Ele não consegue trabalhar. Jesus, Ele não pode trabalhar em nossas vidas se nós não formos humildes. E Jairo diz para Jesus, ele se prostra e diz que, Senhor, eu creio em Ti, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero que o Senhor mude a minha vida, eu quero que o Senhor cure a minha filha. Ele se prostra numa atitude de humildade. Terceiro, queridos, ele reconheceu a autoridade de Cristo. Ele reconheceu que a autoridade de Cristo era em tudo, porque Ele era a maior autoridade naquele lugar.
mas ele reconheceu que tinha uma autoridade maior do que ele, uma autoridade que podia todas as coisas, que tinha poder sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo, amém? Inclusive para curar a filha dele. Ali, queridos, ele foi um verdadeiro adorador, porque um adorador, uma questão do adorador é reconhecer os atributos de Deus, é adorá-lo pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer, é pelo que ele já fez na nossa vida, é por aquilo que ele é, amém? É isso. Já ele foi um verdadeiro adorador. Ele estava dizendo para Jesus, né? Você é o médico dos médicos, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Você tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos, inclusive agora sobre minha vida, sobre minha casa e sobre minha família, amém? Ele fez isso, queridos. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. Aquele que se humilha aos pés de Jesus é grande no reino dos céus, amém? Quarto, queridos, ele clamou insistentemente. Ele chegou e falou: Jesus, eu preciso de ti, eu preciso que você vá até a minha casa. O poder da oração, queridos, é para a transformação das nossas vidas, é o combustível, né, do crente. Ele é algo que é só quem experimenta pode dizer. Elias, queridos, ele orou insistentemente para não chover por 3 anos e meio, e não houve chuva até ele orar insistentemente de novo para que a chuva viesse, e aí depois choveu. Creia no poder da oração, queridos, creia. Jairo, ele clamou, e isso tem um poder grandioso. Experimente, querido, fazer isso. Você que não tem hábito de orar, comece devagar. Você vai devagarzinho, você vai vendo a transformação que vai ver, você vai ver o resultado disso. Você não vai ver o resultado agora, daqui 5 minutos. Você vai ver com o tempo de oração, e isso vai fluindo cada vez mais. E quinto, querido, ele convidou Jesus para ir com ele, convidou Jesus para a vida dele, convidou Jesus para entrar no seu lar, na sua casa, na sua vida. Creio que isso é algo fantástico, senão uma das melhores escolhas que ele fez, né? É chamar Jesus. Quando convidamos Jesus para entrar na nossa vida, para entrar na nossa casa, grandes coisas começam a acontecer, grandes transformações vêm na nossa vida, e essas transformações começam lá no secreto do nosso quarto. Quando levamos Jesus para lá, levamos Jesus para o nosso quarto e ali começamos a orar, começa o milagre. Queridos, e a junção dessas cinco atitudes que Jairo teve, que nós podíamos relatar muito mais do que essas 5. Nós podíamos colocar várias situações, várias atitudes, né, de Jairo. Mas a junção dessas 5 atitudes é quando convidamos Jesus para fazer morada em nós. Clamamos insistentemente, reconhecendo, né, o poder e a autoridade que Jesus tem, se ajoelhando numa atitude de humildade, colocando a nossa fé e a nossa esperança totalmente em Cristo. A nossa vida será transformada, amém? Eu queria que você, nessa noite, se colocasse diante de Deus, colocasse a tua vida, refletindo o que está quase morrendo, o que tem morrido, o que você está perdendo, o que você precisa tirar para que Jesus entre na tua casa, o que você precisa fazer, pedir para que Jesus acalme, qual o alvoroço, qual milagre você precisa, que é aquilo que você precisa. Se coloque, como Jairo naquele dia, se prostre aos pés de Jesus. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se quiser sentar, se você quiser chorar, se você quiser gritar, se coloque diante de Deus, não pensando aquilo que vão pensar de você, mas pensando aquilo que Jesus vai pensar de você. Pense que você está sozinho com Jesus, pense que é só você e Jesus que estão aqui, e coloque diante de Deus. Pense que é a tua filha, é o teu filho que Jesus tem que ressuscitar. Peça para Ele: ressuscita-me, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre.